Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. O vídeo já vai começar. Jeremias, capítulo de número 23, do primeiro versículo ao versículo de número 8. Está escrito assim na palavra do Senhor. Todos acharam? Todos encontraram? Jeremias 23? Está escrito assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei de vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça a nós. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas em lugar disso, dirão: tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, nós fomos dirigidos pela liturgia, por meio do seu Espírito, até este momento. E este é o momento, assim como Isaías ouviu a sua direção, este é o momento de nós, o povo de Deus, ouvirmos a sua direção. Suplicamos que o Senhor fale conosco. Precisamos que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração e nos dê força para resistirmos os dias que estamos vivendo. Te pedimos, derrama sobre nós o teu Espírito, e que eu não venha a atrapalhar a sua ação nesta igreja, nesse lugar. Pelo contrário, que eu seja tomado em tuas mãos e seja utilizado como instrumento teu para a propagação da tua palavra. Faça isso para a glória do seu nome. Faça isso em nome de Jesus. É a oração que fazemos. Amém. Eu gostaria de começar esse sermão com uma frase famosa de Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um polímata, um homem com várias habilidades. E dentre essas habilidades, uma delas era a política. Ele viveu no século XIX e no início do século XX, e como membro da Assembleia Constituinte, membro do Parlamento Brasileiro, em determinado momento, Rui Barbosa disse a seguinte frase: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça,
de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Parece que Rui Barbosa está escrevendo no dia de hoje. Parece que Rui Barbosa está abrindo a janela da vida e vendo o Brasil dos nossos dias. Mas infelizmente, o que Rui Barbosa está vendo não é o Brasil dos nossos dias ou o Brasil do século XIX, em que este homem lutou e viveu. O que Rui Barbosa está vendo é o mundo depois da queda, depois do primeiro pecado dos nossos pais. O mundo inteiro está sendo guiado por essa lógica. Homens maus, governantes ruins que oprimem o povo, religiosos que cometem barbáries, homens que pervertem a vontade de Deus, transformando Deus em seu servo, ao invés de serem eles os servos dignos do Senhor. E por que eu digo que essa é a realidade do mundo? Porque essa é a realidade que Jeremias viveu. Jeremias viveu num mundo exatamente como nós. Os reis que Jeremias conviveu, o rei Jeoaquim, o rei Zedequias, o rei Josias, não eram nem um pouco melhores do que os nossos políticos da atualidade. Jeremias foi contemporâneo de Daniel e de Abacuque. Abacuque escreveu nesse tempo, Daniel viveu sob o domínio dos babilônicos. Jeremias em Judá, na terra do sul, profetizou em agonia. 40 anos depois de Isaías, Jeremias começou a profetizar. E diferente de Isaías, que era o homem da espada afiada, Jeremias era o homem do choro, do pranto e do lamento. Ele acusou Israel dos seus pecados, acusou esses reis das suas falhas. E em meio ao desespero da própria realidade, assim como Rui Barbosa, dizendo, eu desanimo da justiça, eu desanimo da honestidade, eu desanimo da própria vida, Jeremias teve um lampejo da graça de Deus. O meu grande objetivo, nesta manhã, é ser instrumento de Deus, para que você, em meio ao caos moral e ético do nosso país, que você tenha um lampejo da graça de Deus, e que esse lampejo te fortaleça, que esse lampejo te faça caminhar, te faça ter coragem, assim como Jeremias teve, de denunciar o homem mau, a religião perversa, as práticas ruins, o juiz iníquo, e proclamar que a justiça de Deus nem tarda e nem falha, ela virá no tempo certo. Como tema da nossa reflexão, podemos ter a seguinte proposição: o rei pastor que haveria de vir, veio e há de voltar. O rei pastor que haveria de vir, veio e há de voltar. O texto começa com um alerta que faz arrepiar a alma de todos nós. Deus proclama um dos seus ais. E no versículo de número 1 está escrito: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Por que esse texto nos faz arrepiar a alma? Por 3 motivos. O primeiro motivo é porque o ai aponta para o juízo de Deus. Os ais na Bíblia marcam o momento em que Deus diz que Ele não vai tolerar a iniquidade.
Os ais de Deus são a confirmação de que Deus está vendo tudo o que está acontecendo, de que Deus está no controle, apesar do homem iníquo acreditar que é Ele quem controla, e Deus dará o basta para toda a perversidade do mundo. Mas há um segundo motivo pelo qual esse texto nos arrepia a alma. O texto diz: ai dos pastores. Aqui nós podemos olhar, em primeiro lugar, para os líderes religiosos que ministram prejuízo para as suas ovelhas. Irmãos, não se engane, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Não se enganem com falsos apóstolos. Apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom são os apóstolos do Novo Testamento. Não se engane com usurpadores, ladrões mau caráteres, que tomam as ovelhas e arrancam a sua pele. Não se enganem com pastores que cedem ao poder do Estado e dizem para as suas ovelhas: fique em casa. Não se enganem com homens que não têm coragem de enfrentar a morte, que não têm coragem de guiar o seu rebanho quando as coisas vão de mal a pior. Duvidem de pastores cujo sermão tem mais tempo falando de dinheiro do que da Escritura Sagrada. Rejeitem pastores que falam de si e não do Deus da Escritura. Rejeitem pastores, em nome de Jesus, que se amoldaram ao mundo, promovendo uma teologia gay, promovendo uma teologia feminista, promovendo uma teologia negra, promovendo uma teologia socialista. Afastem-se desses homens, pois Deus os rejeitou há muito tempo. Ai dos pastores que pervertem a graça, transformando-na em fonte de renda. Ai dos pastores que se amalgamam com as trevas para conduzir ovelhas para o matadouro. O texto nos faz arrepiar a alma, e no meu caso em específico muito mais, porque eu também sou um pastor como esses. Faço parte do grupo dos pastores e oro para Deus que eu não caia nos erros que esses homens têm caído. Hierarquicamente, se transformaram em bispos, em apóstolos, em arcebispos, em patriarcas, se transformaram em deuses e deixaram de servir ao Deus verdadeiro. Em terceiro lugar, por que esse texto nos causa um arrepio? Porque a metáfora do pastor, nesse texto em específico, ela abrange não só os líderes religiosos, mas ela abrange as lideranças políticas, jurídicas e sociais. Ai dos líderes da nação. Ai daqueles que, ao invés de cuidar das ovelhas, as dispersam, levando-nas ao matadouro. A crítica aqui está dirigida para os reis de Israel, para os juízes de Israel, para os religiosos de Israel. Todos esses tinham como obrigação apacentar o povo, e ao invés de apacentá-los, eles espoliaram o povo, pilharam o povo, eles roubaram o povo. Eles tiraram o direito do povo de adorar a Deus, tiraram o direito do povo de liberdade, tiraram o direito do povo de prosperidade. E a crise aqui em Jeremias é específica em relação à terra. Os líderes que Jeremias enfrentou foram líderes nefastos. Joaquim era servo de Faraó. Foi o Faraó Neco que pôs Joaquim no trono. Não foi o Senhor Deus. Ele era um usurpador.
Zedequias foi designado por Nabucodonosor, nenhum deles tinha legitimidade, e o seu comportamento era tenebroso, era despótico, eram terríveis. Esses homens tinham que ser o exemplo do povo, e se transformaram na ojeriza do povo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas. Irmãos, eu não tenho medo do que eu vou dizer a vocês. Olhando para a janela da nossa vida, nós podemos afirmar categoricamente: ai dos Alexandres que se levantam contra o povo, ai dos Mendes que roubam e legislam em causa própria, ai dos Faquins que são contra as famílias, ai dos políticos que viajam em jatos de amigo e roubam o povo e arrancam o seu couro. Ai desses, pois um dia, e esse dia não há de demorar, todos eles hão de ser destruídos pela mão poderosa do Senhor. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do Senhor. Uma coisa que tantos líderes religiosos pagãos, que se intitulam pastores, quantos líderes políticos pagãos, que se intitulam pastores, tanto o erro de um quanto de outro, é não perceber que as ovelhas ainda são de Deus, que elas pastam em pastos do Senhor, que elas vivem debaixo da mão poderosa do Senhor, e o Senhor zela pelas ovelhas do seu rebanho. Não temais, ó povo de Israel, não temais, ó igreja do Senhor, pois todos os tiranos que se levantaram sobre a terra caíram um após outro. Caíram no tempo de Jeremias, caíram no tempo da igreja, e em nome de Jesus, hão de cair no nosso tempo. Quem está dizendo isso para esses homens? Não sou eu. Olha o versículo de número 2. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quem está falando isso é o Senhor, é o Deus da Sagrada Escritura, é o Deus dos nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus da igreja. Ele está falando contra os pastores que roubam e matam as ovelhas. Ele está falando contra os líderes do povo, ele está falando contra as autoridades encarregadas de julgar o povo, ele está falando contra a liderança daquela época, e sua voz pode ser ouvida contra a liderança da nossa época. Qual é a acusação de Deus contra os líderes do povo? Versículo de número 2: vós dispersastes as minhas ovelhas, vós afugentaram as minhas ovelhas, vós não cuidaram das minhas ovelhas. Na época de Jeremias, as ovelhas de Israel haviam sido dispersas, o reino do norte havia sido separado do reino do sul, o reino do sul não mais servia ao Senhor, seguia a ordem do Egito, seguia a ordem da Assíria, seguia a ordem da Babilônia, não mais andavam como um só povo, estavam divididos e dispersos, não só dentro do território de Israel, mas ao redor do território de Israel. Os líderes, ao invés de trazer as ovelhas, fortalecê-las para que elas pudessem lutar juntas, os líderes tratavam de afugentá-las. Era mais fácil expulsar aquele povo do que mantê-los fiéis ao Senhor. E por fim, aqueles líderes não cuidaram das ovelhas. Ao invés de alimentar as ovelhas, ao invés de levar as ovelhas a pastos verdejantes, ao invés de levar as ovelhas para um momento de refresco na alma, diz o texto que eles não cuidaram de nenhuma das ovelhas.
Esta é a acusação do Senhor. Quem faz a acusação é Deus. E Deus não só os acusa, mas Deus os sentencia. Olha a continuidade do texto comigo, por favor. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade dos vossos feitos. Jeremias vai fazer uma brincadeira linguística. Vocês não cuidaram, Deus vai cuidar de vocês. E aqui, para a gente entender o termo, é exatamente quando você fala para o seu filho, você diz para o seu filho: cuide da casa enquanto eu estou fora. Ou você diz para ele: cuida da louça, você deve lavá-la, secá-la e guardá-la. E de repente você chega em casa e seu filho não cuidou da casa. E você diz: você não cuidou da casa? Ele diz: não. Você diz: agora eu vou cuidar de você. E a cinta já sai da calça. É mais ou menos isso que o Senhor está dizendo. Vocês tinham que cuidar das ovelhas, não cuidaram? Eu cuidarei de vós. É uma ameaça vinda do Deus Todo-Poderoso. Não é uma ameaça vinda da Pérsia, da Babilônia, do Egito, da Assíria. Quem diz é o Senhor Deus de Israel. E por que Deus está sentenciando os culpados desta maneira? Porque Deus ama as suas ovelhas. Porque Deus tem compromisso com as suas ovelhas. Porque os olhos do Senhor estão fitos nas suas ovelhas. E quando as pequeninas ovelhas de Israel são roubadas, são ultrajadas, são afugentadas, são dispersadas, são mal criadas, são destruídas, são ultrajadas. Quando as ovelhas de Israel são mal cuidadas, o Senhor Deus se levanta para cuidar do seu povo. Portanto, assim diz o Senhor contra os pastores que apacentam o meu povo: vocês dispersaram as minhas ovelhas, as afugentaram, não cuidaram dela. Então eu, o Senhor, castigarei a maldade das vossas ações. Deus castigará a maldade e a negligência de pastores, de juízes, de políticos e de líderes que deveriam ser o exemplo para o povo e se transformaram nos algozes do povo. Essa é uma verdade lá em Jeremias, lá em Rui Barbosa. É uma verdade nos nossos dias e será uma verdade na volta de Cristo. Contudo, eu não preciso descrever o sofrimento e o desespero do nosso tempo. Você já sente isso na pele. Você já sente isso na alma. Por mais que eu coloque palavras nos meus lábios para colorir a cena, você já a percebe no próprio coração. Meu grande objetivo não é falar de política ou falar dos nossos dias. Lembrem-se, meu grande objetivo é trazer uma chama, uma centelha de esperança para a sua vida e para o seu coração. E a partir daqui, Deus faz uma promessa para o seu povo que deve consolar o meu e o seu coração. Deus sempre se coloca a favor do povo. O povo implora para Deus. Às vezes parece que Deus não ouve, mas Deus escuta cada prece feita pelo povo que sofre. E no momento apropriado, Deus há de prover um líder para o povo que seja o bom e verdadeiro pastor. Um líder que não vai destruir, dispersar, negligenciar, aterrorizar, perder ou matar as ovelhas, mas um líder que vai morrer para dar a vida às ovelhas. A resposta do Senhor vem com 3 verbos. Olha o versículo de número 3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. A continuidade do texto: eu as farei voltar. Versículo de número 4: levantarei sobre elas pastores.
No versículo de número 3, Deus está dizendo: eu mesmo, o Senhor, vou reunir todos os remanescentes do meu rebanho. Vou reunir todos aqueles que foram dispersos, que foram espalhados. Eu mesmo vou percorrer as terras e vou enxergar onde as ovelhas foram afugentadas e vou trazê-las novamente para o aprisco. Eu vou recolher, eu as farei voltar. E assim que as minhas ovelhas voltarem a seus apriscos originais, elas serão fecundas, elas se multiplicarão. Perceba que a denúncia de Jeremias é exatamente que as ovelhas pararam de produzir, as ovelhas pararam de se multiplicar, as ovelhas pararam de engordar. A metáfora do campo, do pastor e da ovelha se reflete na vida social. Josias, Zedequias e outros tantos não foram capazes de fazer com que as ovelhas se multiplicassem, cumprindo aquilo que foi prometido para Adão e Eva no jardim do Éden: crescei-vos e multiplicai-vos por todos os cantos da terra. Mas qual é a promessa de Deus? Eu vos devolverei para o jardim, eu vos trarei de volta para o Éden, serão mais uma vez fecundas e se multiplicarão. Eu as trarei de volta às verdes pastagens, como nos fora ensinado há 2 domingos atrás pelo reverendo Paulo, do Salmo de número 23. Último verbo, versículo 4. Levantarei sobre elas pastores que de fato apacentam. Elas, as ovelhas, jamais temerão, elas não se espantarão, e nenhuma delas se perderá, nenhuma delas faltará. Irmãos, do mesmo jeito que na contrição, no momento de confissão de pecados, eu disse que Deus não pode resistir ao contrito e quebrantado, pois Ele zela pela sua palavra, eu tenho que te dizer: Deus cumpre a sua palavra, e olha o que Ele está dizendo: que Ele vai resgatar as ovelhas, que Ele vai trazer as ovelhas para pastos verdejantes, e Ele vai levantar sobre elas homens que as pastoreiem de fato, e as ovelhas pararão de ter medo, as ovelhas não mais se espantarão com as coisas desse mundo, e nenhuma delas, nenhuma sequer, se perderá, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. A promessa não é só consoladora para os ouvintes de Jeremias, a promessa é consoladora para a minha vida e para a sua vida. O Senhor Deus nos diz que Ele vai nos buscar. Se tudo der errado, Ele vai nos buscar. O Senhor Deus nos diz que Ele nos levará a pastos verdejantes, mesmo se o nosso redor se transformar num grande e absoluto deserto. O Senhor Deus nos diz que trará líderes sobre nós, que nos guiarão sem medo, sem espanto, sem surpresa, sem morte, sem destruição. O Senhor Deus estabeleceria pastores, e esses pastores seriam como o sumo pastor. Esses pastores não legislariam em causa própria, não fariam das igrejas os seus próprios reinados, não estariam com suas caras, com suas faces estampadas na placa da igreja, não teriam seus nomes no CNPJ da igreja como donos dela. Eles não seriam como juízes iníquos que perseguem quem pratica a justiça. Eles não seriam como os governantes que gastam 9.000 euros num jantar. Eles não seriam como políticos que mandam prender religiosos, como acontece na Nicarágua de Daniel Ortega.
eles seriam como o justo Senhor, eles seriam como o bom pastor, os governantes seriam como Jesus, seriam como o libertador real que haveria de vir, seriam como o renovo justo. Versículo de número 5: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Pensa comigo, os ouvintes de Jeremias, oprimidos, fracos, desgarrados, sem esperança, ouvem do Senhor: eu levantarei no vosso meio um renovo, um sopro de vida, uma nova esperança, e essa esperança será uma esperança justa que não frustrará as ovelhas de Israel. Diz o Senhor que em algum dia, falando para Jeremias, do tronco de Davi, da raiz de Jessé, brotará um novo ramo. Desse ramo virá uma nova flor. E não é à toa que Jesus é chamado de videira verdadeira, que ele é chamado de rosa de Saron, que ele é chamado da estrela da manhã. Virá um dia em que o renovo brilhará, e todos os povos verão a sua luz. Ele será um rei de fato. Olha o versículo de número 5. E rei que é, reinará. Ele não é o usurpador, ele não é o impostor, ele não é o mau pastor, ele é o rei de fato. O rei que é, reinará. E ele não reinará como qualquer um. Ele reinará com a sabedoria de Salomão. Ele reinará com a sabedoria debaixo do braço. Ele agirá sabiamente. Não vai meter os pés pelas mãos. Não vai destruir as pequenas e tolas ovelhas. Ele executará o juízo e a justiça na terra. Ele aplicará a justiça que nós temos fome e sede dela. Ele aplicará a justiça e o juízo definitivamente sobre a terra. Ele reinará sabiamente como rei. Ele julgará justamente como juiz. Ele não será como os reis de Israel do tempo de Jeremias. E aqui, meus irmãos, tem uma brincadeira linguística. Zedequias significava alguma coisa como Deus julgará ou Deus trará justiça. Jeremias escreve: é o renovo justo, que é o justo juiz sobre a terra. E se você olhar a continuidade do texto no versículo de número 6, ele será chamado de justiça nossa. A vinda do rei será a bênção definitiva para o povo. Versículo 6: nos dias desse rei, nos dias do sumo pastor, nos dias da vinda do tronco de Jessé, da raiz de Davi, nos seus dias, Judá será salvo. Nos seus dias, Israel habitará seguro. Nos tempos de Jeremias, Israel, o reino do norte, havia sido dissipado. No século 8º antes de Cristo, o reino do norte foi invadido pelo rei da Assíria. E nessa invasão, os homens de Israel foram dispersos, como as sementes que saem da mão do semeador. Foram dispersos em todo o mundo antigo, e no lugar desses homens foram postos no território de Israel babilônicos, persas, sírios, assírios, filisteus, amonitas, moabitas, egípcios, etíopes,
e todo tipo de raça, língua e nação foi posta dentro de Israel. O resultado foi a miscigenação, e a miscigenação deu origem aos samaritanos, tão odiados pelos judeus no Novo Testamento. Mas olha a promessa de Deus: nos dias do rei, Judá e Israel serão unidos mais uma vez. Não haverá mais separação. E é lindo quando os nossos olhos percorrem as Escrituras e param em Paulo, quando ele diz: não há mais separação entre judeus, entre gentios, entre livres, entre escravos, entre homens e mulheres, pois o muro de separação que havia entre vós foi derribado por Cristo Jesus, o Senhor. É exatamente isso. Judá será salvo, Israel terá segurança, e o nome desse rei será Senhor, Justiça Nossa. O nome desse rei será Justo Juiz. A ele não haverá julgamentos errôneos. Causas postas aos seus pés serão julgadas com retidão e com equidade. Ele é a encarnação da verdade. Ele é a encarnação da sabedoria. Ele é a encarnação da justiça e do juízo. Ele é a salvação e a segurança do seu povo. Quando a gente olha para esse texto, não tem como, é impossível que nós não vejamos o Senhor Jesus. A gente vê o Senhor Jesus saltando das páginas do Antigo Testamento. Nós enxergamos a cruz de Cristo se elevando no capítulo de número 23, e os braços do Salvador se abrindo e tomando conta de toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse. Nós enxergamos, olhando para o passado, o renovo justo. O povo lá em Jeremias enxergou, olhando para o futuro, o renovo justo. Nós, ao olharmos para a Escritura, nós enxergamos que o justo juiz, o tronco de Davi, o renovo que haveria de brilhar, aquele que salvaria e traria segurança, o rei de fato eterno, a sabedoria encarnada, o justo juiz é o Senhor Jesus. E quando nós vemos o Senhor Jesus, a gente percebe que nós somos em alguma medida afortunados, porque a gente já pode contar com esse rei, porque ele já veio no nosso meio. Somos afortunados, porque já podemos depositar a nossa confiança no renovo justo. Podemos depositar as nossas esperanças no justo juiz. Podemos debruçar aos seus pés e pedir a ele, como sumo pastor, como sumo bono, como bem maior, que nos leve para águas de descanso, que nos leve para pastos verdejantes, que nos leve para mesas de banquetes, que nos proteja a alma e o corpo dos dias maus. A gente já pode falar como está escrito no versículo de número 7. Qual é a reação do povo de Jeremias? O povo de Jeremias tinha um hábito que era mais ou menos assim: nós juramos pelo nome do Senhor, o Senhor que nos tirou da terra do Egito. É o que está no versículo de número 7. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Lá eles celebravam o êxodo de Moisés. O Senhor Deus diz: chegará um dia que vocês não mais cantarão, que vocês não mais jurarão por aquilo que aconteceu lá no Egito. Chegará um dia em que vocês cantarão por aquilo que aconteceu em Cristo Jesus.
Juro pelo nome do Senhor. É assim que o povo cantaria quando viesse o juiz. Juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde eles foram expulsos. Juro pelo nome do Senhor, que vos deu a terra prometida para todo sempre. A reação do povo era mudar um juramento e um ditado que fazia menção ao Egito, para agora fazer a menção em Cristo Jesus. Mas quando a gente olha para o texto, a gente diz: pastor, isso ainda não aconteceu. O rei veio, é verdade, mas o rei ainda não trouxe todas as pessoas para o seu rebanho. O rei ainda não uniu a casa de Israel. O rei ainda não fez da igreja um baluarte seguro. Ele ainda não agregou pessoas do sul, do norte, do leste, do oeste. Ele ainda não cumpriu. Quando nós olhamos para o texto, nos dá uma sensação de que as coisas continuam iguais, de que a promessa de Deus falhou ou ainda não se cumpriu. Mas nessa conclusão do meu sermão, eu gostaria de lembrá-los que toda profecia tem 3 cumprimentos. Toda profecia bíblica tem um cumprimento histórico no povo que ouviu, tem um cumprimento messiânico na vinda de Jesus Cristo e tem um cumprimento escatológico no fim dos tempos. Nos tempos de Jeremias, quando que isso aconteceu? Isso aconteceu quando o povo voltou da Babilônia. E o povo voltou da Babilônia para a terra que emanava leite e mel. No século VI e no século V, Esdras e Neemias foram os bons pastores do povo. Eles edificaram um muro com uma mão e com a outra eles lutaram contra os inimigos. Protegeram as ovelhas, fizeram com que as ovelhas engordassem. As ovelhas vieram dos 4 cantos do mundo. Veio gente da Pérsia, veio gente do Egito, veio gente da Babilônia, veio gente de todos os cantos. E na restauração do povo de Deus, Deus cumpriu a sua profecia para aqueles que ouviam Jeremias. Mas a segunda forma de cumprimento é nos tempos de Jesus. E Jesus disse claramente: eu sou o bom pastor. Jesus afirmou categoricamente: eu sou o bom pastor. De Jeremias, capítulo de número 23. Jesus reuniu os remanescentes de Israel, todos ao seu redor. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e as chamo pelo nome, e assim que elas se reúnem, eu as levo para fora. Ninguém as engana, pois elas conhecem a pessoa, a voz, o chamado do bom pastor. Jesus não só é o bom pastor, mas ele escolheu bons pastores para as ovelhas. Eu fico pensando, imagina se você fosse pastoreado pelo apóstolo João e pudesse ouvi-lo dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos. Imagina em Éfeso então, ouvindo 3 horas, 4 horas do discurso de Paulo e não piscando um só minuto. Eu, quando falo muito, preciso já começar a falar mais alto para acordar os irmãos. Paulo também teve quem dormisse, mas o caso de Paulo, se dormisse e morresse, ele ia lá e ressuscitava. No meu caso, se você dormir e morrer, meu caro, o máximo que eu posso fazer é o velório amanhã. E aí mais gente vai dormir no velório também. Oh, meu Deus do céu. Mas imagina ouvir o sermão de André. Imagina ouvir o sermão daqueles homens. Jesus escolheu pastores maravilhosos, e esses pastores saíram por aí,
dando fruto. E tantos foram os frutos, que Pedro, falando para os presbíteros, lá na sua primeira carta, ele disse: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Mas há mais uma coisa que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus disse: nenhuma das minhas ovelhas se perdeu, exceto aquela que estava destinada para a perdição, isso é, Judas Iscariotes. A única ovelha que se perdeu foi aquela que estava predestinada para isso. Jesus disse: nenhuma das minhas ovelhas escapou das minhas mãos. Ele falando para os discípulos, ele disse: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, e elas virão, e elas serão conduzidas, e elas estarão nas minhas mãos. A escola dominical hoje foi sobre a graça irresistível. Aqui nós temos uma aplicação prática da graça irresistível. A graça irresistível do Senhor trará as suas ovelhas dos 4 cantos do mundo e as deixará presas na mão do Senhor para sempre. Quando a gente percebe que Jesus diz que tem ovelhas de outros lugares e que elas não se perderão, a gente deve olhar para a obra missionária e se colocar à disposição. Aqui eu só quero fazer um pequeno parênteses. Se disponha a ajudar a obra missionária. Tem etnias ainda não alcançadas no Brasil. Tem índios precisando ouvir o Evangelho. Tem comunidades ribeirinhas precisando ouvir o Evangelho. Tem homens e mulheres eleitos, escolhidos pelo Senhor, amados pelo Senhor, que precisam ouvir o Evangelho. E a maneira ainda é uma pessoa levantando da sua cadeira na igreja local e dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas talvez você não tenha condições de sair. Sustente a obra missionária, se envolva na obra missionária, porque existem ovelhas que ainda estão perdidas, mas que hão de ser salvas em nome do Senhor Jesus. Mas há o terceiro aspecto do cumprimento do texto. E qual é o terceiro aspecto do cumprimento do texto? O primeiro é local, em Jeremias. O segundo é messiânico, em Jesus. O terceiro é escatológico, na volta de Jesus. Sabe por que a gente não precisa ter medo de STF, de TSE? Sabe por que a gente não precisa ter medo de comunista, de Maduro, de Macron? A gente não precisa ter medo desses caras. Sabe por que a gente não precisa ter medo desses satanistas que estão espalhados no Brasil? Porque o Senhor Jesus vai voltar. E na volta do Senhor Jesus, no dia que Ele voltar, enfim, as ovelhas magras de Israel, que foram destruídas pelos pastores maus, serão arrebanhadas debaixo das asas do Senhor Deus. E o Senhor Deus, enfim, as protegerá fisicamente. Ele as protegerá com o seu corpo e protegerá o corpo das ovelhas. As ovelhas do Senhor virão dos 4 cantos do mundo, virão dos campos de concentração da Coreia do Norte, virão das igrejas submersas da China, virão das igrejas clandestinas de Cuba, virão da igreja perseguida do Paraguai e da Nicarágua, virão da Europa enfraquecida, virão da África muçulmana, virão da Ásia, virão dos 4 cantos do mundo. E neste dia, o nosso Rei, que pode ser visto na letra preta da página branca, será enfim visto por esses olhos que Deus mesmo me deu, pelos teus olhos que Deus mesmo lhe deu. Não precisamos ter medo, porque o Senhor Jesus está às portas de voltar. E no dia que Ele voltar, Jeremias 23 há de se cumprir definitivamente. Como é que eu posso terminar esse sermão?
talvez da forma com que Jesus terminou muitos dos seus sermões. Jesus terminou os seus sermões dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Senhor. Se aquiete, se acalme, pois o Senhor é Deus, e Ele há de se levantar e fazer justiça em nós e sobre nós. Feche seus olhos, vamos orar. Eu peço ao Senhor que eu não seja achado entre os maus pastores, e que o Senhor me dê coragem quando chegar a hora, para me colocar à frente das ovelhas que o Senhor deu, e se necessário for, morrer por elas e lutar por elas. Que eu não me perca no dinheiro, na fama, no cargo, no poder, que eu não me corrompa, querendo os anéis do rei, ao invés da sua presença. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia do reverendo Paulo. Tem misericórdia dos presbíteros dessa igreja, que hão de pastorear. Aqueles que hão de ser levantados presbíteros hão de pastorear essa igreja. Tem de piedade desses homens para que eles não se percam. Permita com que sejamos bons pastores para o seu rebanho. Permita que lutemos pelas ovelhas e que elas possam engordar, mesmo às custas do nosso emagrecimento. Que elas possam descansar, mesmo às custas do nosso sono. Que elas possam viver vida tranquila, mesmo às custas da nossa morte. Mas é óbvio que eu não peço para o Senhor apenas que o Senhor cuide dos pastores dessa igreja e das demais igrejas bíblicas espalhadas pelo mundo. Não. Eu peço ao Senhor, olhe do alto céu pelas suas ovelhas. Olhe para o que está acontecendo com as suas ovelhas. Derriba, Senhor, o líder religioso corrupto. Derriba, Senhor, o político indecente. Derriba, Senhor, o juiz inconsequente. E salva as suas ovelhas. Se levante sobre a terra mais uma vez, ó Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, e lute pelo seu povo, para que o seu povo tenha vida tranquila, para que o seu povo possa ser curado, possa ser sarado, possa ser protegido. E eu não posso deixar de pedir: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha logo, Senhor, rasga os céus de uma vez e faça-nos ouvir o tão esperado som da trombeta. Faça-nos nos encontrar contigo nos ares. Faça-nos ver a nova Jerusalém descendo do céu como a noiva ataviada. Faça-nos ouvir o coral mais lindo de todos, o coral dos anjos, dos eleitos do passado e dos eleitos do presente. Volte, Senhor, volte e destrua os homens maus. Corrija o curso dessa terra caída
e depravada, e estabeleça em nós, definitivamente, o seu reino sagrado, onde não existirão pastores falsos, políticos corruptos, juízes inescrupulosos, onde o Senhor será o nosso rei, o nosso pastor, o nosso juiz e o nosso protetor. Ora venha, Senhor Jesus, e salva a tua igreja. Essa é a oração que nós fazemos. E a fazemos em nome de Jesus. Amém.